Olá pessoal, então voltando aqui para o nosso segundo vídeo, né, continuando os exercícios, vamos fazer o nosso último exercício, que é o número 3 da página 396, tá? O finalzinho da página 396 do módulo 4 de vocês, do livro de Geografia. Então, essa questão 3, né, lembrando da aula de conteúdos, né, que eu falei que esse assunto, apesar de ser um assunto bastante técnico, que muitas vezes até os alunos não gostam tanto, né, esse negócio de tabela, de era, né, parece até um negócio assim de química, de física, um negócio meio chato, né, que obviamente, né, ninguém gosta, mas a gente tem também implicações diretas na nossa política, na nossa economia, né, nos recursos naturais e na nossa vida em geral. Então eu tentei com essas três questões trazer vários aspectos, várias facetas desse tema. Então a primeira questão falava um pouco sobre recursos energéticos, né? Então petróleo, carvão, coisas que estão diretamente ligadas à nossa vida, né? Só você ir ali no posto de gasolina que você vai ver, né, a importância desse debate para a nossa sociedade, né? A segunda questão já trazia mais a questão ambiental, então ainda nesse mesmo tema, mas trazendo o lado ambiental, né? Os problemas ambientais, né? A gente falou sobre as tragédias aí de Brumadinho e Mariana como exemplo, então são coisas que afetam, né? Podem não ter afetado a gente aqui no Rio de Janeiro, mas afetou vidas e mais vidas lá em Minas Gerais, em outros lugares. E essa terceira questão já é uma outra faceta desse mesmo conteúdo, que é um lado mais histórico e talvez político, né, da nossa geopolítica atual, que ele fala um pouco da China e da relação com os recursos minerais. Pode? Então, número 3, a China quer comprar direitos minerários estrangeiros, já tem 1/3 dos projetos no país. O Brasil cresce aos olhos do mundo no setor mineral. Dos 62 bilhões de dólares que serão destinados ao setor até 2014, 33% ou 21 bilhões terão como origem capital estrangeiro, ou seja, muito investimento estrangeiro para tirar a matéria-prima aqui no Brasil. O Brasil tem uma localização estratégica perto dos Estados Unidos e da Europa, e é um mercado conhecido da China, que é uma grande importadora. Então a China compra muito essa matéria-prima do Brasil. O interesse da China, citado no texto acima, é no minério de ferro do Brasil, mas o nosso país tem uma história econômica antiga ligada à exploração de minérios. Ouro no período colonial, né, o famoso ciclo do ouro, que a gente já comentou também no outro vídeo. Serra Pelada, que é um episódio da história brasileira, da mineração brasileira, que a gente não falou, mas que é importantíssimo. Foi uma grande corrida em busca de ouro na década de 80, no mesmo lugar, né, numa parte da Serra dos Carajás, que a gente viu lá no exercício anterior. Então, Serra Pelada é um pedaço de Carajás, lá no Pará, que em algum momento na década de 80 se descobriu ouro, e aí vieram pessoas do Brasil inteiro em busca desse ouro. Isso causou uma grande conturbação social naquela área. Então foram milhares de pessoas se deslocando para uma cidadezinha que não tinha praticamente ninguém, era uma vilazinha esquecida no mapa, e de repente do dia para a noite tinha 15, 20 mil pessoas naquela cidade. E claro, em cima disso vem todos os problemas sociais que isso pode acarretar, né? Não tinha hospital, não tinha escola, não tinha nenhuma estrutura para receber essas pessoas, né? Nem mesmo moradia. Então essas pessoas passaram por grande dificuldade em busca desse sonho de enriquecer atrás do ouro, tá legal? Isso já na década de 80, aqui no século 20. Ferro, bauxita, cassiterita e até mesmo ouro são destaques em pleno século 21, ou seja, na atualidade, né? No nosso momento presente. Analise as afirmações abaixo e identifique a que corresponde ao grupo de alternativas verdadeiras. Então vamos para as afirmações. A primeira afirmação é: entre as atividades econômicas do período colonial brasileiro está a mineração, ok? Que criou um ciclo econômico, ok? Também é o famoso ciclo do ouro, né? Lá no século XVIII, e proporcionou um avanço da ocupação sobre o interior do país. Também ok, né? Foi uma das coisas que fez o Minas Gerais ser ocupada, né? E outros lugares como Goiás também. A procura de novas jazidas dando origem a cidades como Cuiabá, Mato Grosso também foi um exemplo disso. Então essa questão, letra A, é já o gabarito. Tá legal? Então, só para vocês entenderem, né? Porque está falando especificamente de Cuiabá,
Então essa questão é da Federal do Mato Grosso. Esse tipo de questão, já para vocês irem se familiarizando, não costuma aparecer no Enem, por exemplo, porque é um exame nacional e não trata de lugares específicos, né, de cidades específicas, de um conhecimento mais específico. Isso aqui é mais voltado para alunos de Mato Grosso, mas como na outra questão que eu comentei com vocês, é a mesma coisa. Você pode não saber isso especificamente, mas todo o resto você consegue entender que está correto. Então mesmo que você ficasse na dúvida nessa parte, você por eliminação veria que as outras estão erradas. Vamos passar para as outras. O ouro de Serra Pelada, considerado o maior garimpo a céu aberto do mundo, está numa província mineralógica, localizada na região sul do Brasil. Acabei de falar que Serra Pelada é um pedaço da Serra dos Carajás, tá? Lá no Pará, na região norte. Tranquilo? Então, letra C. No centro-oeste do Brasil, localiza-se o Cinturão Carbonífero. Cinturão Carbonífero é uma área onde tem uma incidência um pouco maior de carvão no Brasil, que fica no sul. Então, falou em carvão, falou em produção, falou em extração de carvão mineral no Brasil, pensa no sul do Brasil. Tranquilo? Então, já está errado essa aqui. Tá legal? Com mineração do carvão mineral em diversos municípios. Letra D. O Triângulo Mineiro é uma região mineral importante no Brasil e que abastece o mercado externo com exportações pelo porto de Itaqui, no Espírito Santo. Itaqui é o porto de São Luís do Maranhão, tá? Não é no Espírito Santo. Através da Vale do Rio Doce, estaria até ok, tranquilo. E o Triângulo Mineiro é uma região, aí a gente poderia considerar que sim, que é uma região de fato importante no Brasil, mas muito especificamente no caso do nióbio, tá? Então lá na cidade de Araxá, por exemplo, há uma grande jazida de nióbio, que vem sendo discutida aí, né, há alguns anos, inclusive pelo governo federal, para melhorar a extração, a exploração dessa jazida, e fica no Triângulo Mineiro. Só por curiosidade, o Triângulo Mineiro tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês, só para vocês se familiarizarem também com o mapa, né? Não custa nada. O Triângulo Mineiro tá aqui, ó. Minas Gerais é esse triângulo que se forma aqui, é tipo um bico, né, de pato de Minas Gerais, tá? Então o Triângulo Mineiro tá aqui, é daqui que ele tá falando. Carajás, lembrando, tá aqui. E o quadrilátero ferrífero tá aqui mais ou menos no meio de Minas Gerais, tá? Próximo de Belo Horizonte, do meio para cima. Tranquilo? E para finalizar aqui a letra E, na área do projeto Grande Carajás, lembrando, lá no Pará, a produção de ferro-gusa trouxe vários problemas ambientais. Até aí tudo bem. Pela queima da floresta, que forneceu o carvão vegetal utilizado na ausência do carvão mineral indisponível no Brasil. Nada com nada, tá? Então, carvão vegetal não tem absolutamente nada a ver, por exemplo, com carvão mineral, né? Carvão vegetal é aquele do churrasquinho que você compra ali na esquina para fazer um churrasco. Espero que vocês não estejam fazendo churrasco, né, nesse período, mas é aquele que você faz o churrasquinho. O carvão mineral é um minério, é uma rocha. Tranquilo? Então não dá para fazer nada relacionado à mineração com o carvão do churrasquinho que você compra na esquina, tá? Então não tem nada a ver isso aqui. E aqui uma última imagem só de curiosidade também. Isso aqui é uma imagem, vou tentar dar um zoom para vocês verem um pouquinho melhor. Isso é uma imagem, uma das fotografias muito famosas de Carajás, tá? Olha a quantidade de gente que tinha, as pessoas se enfileiravam e elas iam entrando uma por uma nas minas em busca de ouro, né? As pessoas muitas das vezes sem nenhum, muitas das vezes não, todos aqui, se você, né, não dá para ver bem, mas todos estão sem nenhum material de segurança, né? Nenhum item de segurança, sem capacete, no geral descalços, né? De short, enfim, uma confusão danada, parece um formigueiro, né? Tem até filme sobre Serra Pelada. Isso foi realmente um episódio, assim, a gente poderia dizer dramático da história do Brasil, né? Fruto, obviamente, da desigualdade social, né? Ninguém sai correndo. Imagina você hoje sair da sua casa e morar lá no Pará para procurar ouro, né? Ninguém em sã consciência faz isso se não for por uma necessidade financeira ou coisa assim. Então, galera, a gente fica por aqui, tá? A gente termina com essa imagem aí, né, bem forte desse episódio, como a gente falou, da história do Brasil.
E eu espero que vocês, né, repetindo o que eu falei no início, que vocês estejam se cuidando, né, que a gente possa superar juntos esse momento. Os professores, né, vocês sabem, vários professores já repetiram isso, a gente está fazendo de tudo, né, para que vocês não percam conteúdo. No caso de vocês, né, das minhas turmas, vocês estão no segundo ano que vem já é ano de vestibular, mas com certeza até o final do ano a gente vai conseguir dar conta disso tudo, a gente vai acertar isso e pro ano que vem vocês vão estar com o conteúdo em dia para chegar junto no vestibular, ó. Aqui para vocês, ó, quando der bater aquela angústia, né, de estar em casa, de querer sair, isso aqui é uma frase que diz, isso também passa. É uma frase bem simples, né? Mas quando a gente pensa assim, poxa, mas isso está acontecendo comigo, pensa assim, isso também passa. Como tudo na vida passa, isso também vai passar, né? Essa fase vai passar, se a gente tiver paciência, se a gente tiver um olhar humano aí para todos que estão à nossa volta, que a gente possa ajudar quem precisa, né? E aí isso também com certeza vai passar rapidinho, a gente vai se ver de novo. E por enquanto a gente vai se encontrando aqui toda quarta-feira, né, para essa aula de vocês e nesses vídeos gravados também. Um grande abraço, beijo para vocês.